Gente, vamos começar logo isso. A gente... Deus. Tá certo esse negócio. Questo. Agora vai. Vai pegar a palma. Tá, fala assim, bate uma palma pra você saber quando começa o áudio. Eu vou fazer palma. Olá, a paz de Jesus. Eu sou o Gabriel, membro postulante e fundador da comunidade Manus Dei. E a convite da comunidade, do pessoal da comunicação, a gente começou um projeto novo. Então, vocês que estão aí nos assistindo, compartilhem, divulguem, porque nós estamos iniciando nosso canal e precisamos da ajuda de vocês para evangelizarmos. E para iniciarmos esse tempo, para iniciarmos este canal, nada melhor do que falar desse tempo que nós estamos vivendo dentro da nossa igreja, que é o tempo da Quaresma. Então, nós podemos tirar uma base da Quaresma lá no... Claro, tem outros livros, mas em Mateus, no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 4, lá no versículo 1, vai dizer que então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. E Jesus ficou ali 40 dias e 40 noites, em jejum, em oração, e ele nos traz para que nesse tempo também nós possamos viver esse tempo de jejum, de oração, de penitência, para que nós possamos estar mais próximos de Deus. Bom, a Quaresma então são esses 40 dias que antecedem a Páscoa, para que nós possamos nos preparar. Por isso que a igreja se reveste de roxo. O roxo simboliza e significa essa preparação, esse tempo de recolhimento, de oração, para que aí sim, quando chegarmos naquele dia, naquele domingo, naquele sábado santo e no domingo de Páscoa, contemplarmos o Cristo que ressuscitou. Porém, antes de tudo isso, é necessário nós passarmos juntos com Jesus pela cruz. Então, a Quaresma é esse tempo de preparação, onde nós somos preparados pelo próprio Espírito, porque foi assim que Jesus foi levado ao deserto, pelo próprio Espírito Santo. Então, nós somos convidados e levados pelo próprio Espírito Santo a trilhar esse caminho de jejum, de esmola e de oração. Então, como eu disse a vocês, é um tempo litúrgico, né? Então, a igreja ela é dividida em tempos litúrgicos. Então, esse tempo nós vamos o tempo litúrgico da Quaresma, depois virá o tempo pascal, tem a Semana Santa, né? É importante também recordar que a Quaresma ela inicia na quarta-feira de cinzas, quando nós, pela imposição do sacerdote ou dos ministros, ou enfim, alguém que o padre delega, impõe a cinza sobre nós, nos recordando quem nós somos, de onde nós viemos, para que possamos de fato trilhar este caminho da Quaresma. Porque é interessante e é importante que nós saibamos e tenhamos consciência de que nós não somos nada. E por isso, e tendo essa consciência e esse discernimento e essa noção de que nós não somos nada e precisamos da graça de Deus, é por isso que então vivemos essa Quaresma, podemos viver essa Quaresma de forma tão profunda, entendendo que somos totalmente necessitados da graça de Deus. Então, quando o padre diz: convertei-vos e crede no Evangelho, abre para nós esse tempo, não só esse tempo, mas de forma especial nesse tempo, um tempo de ainda mais oração e de uma profunda conversão. Quantas conversões nós precisamos ainda dentro do nosso coração, né? Nós iniciamos o nosso processo na igreja e muitas vezes falam, eu me converti, mas na verdade o nosso processo de conversão se dará até o nosso minuto final aqui nessa vida. Então, esse processo de conversão, principalmente na Quaresma, é importante para que nós nos empenhemos em tratar aquelas coisas que nós sabemos dentro de nós que precisam ser convertidas. Um exemplo, né? Eu preciso ver, eu entendi que dentro de mim a minha vontade é muito fraca, né? A vontade quanto àquilo que eu quero fazer, enfim, a minha vontade é muito fraca. Então, na Quaresma, eu vou trabalhar em cima da minha vontade. Então, por exemplo, às vezes eu não vou comer chocolate, eu estou educando a minha vontade, porque muitas vezes a nossa carne, né, o nosso impulso pelas aquelas coisas fáceis,
motorizam a nossa vida, né? Elas dão sentido à nossa vida quando na verdade tem que ser ao contrário. A gente tem que dar sentido às coisas, não as coisas darem sentido a nós. Por exemplo, eu não vou viver em função de um chocolate. Então eu vou educar a minha alma, a minha vontade a não comer um chocolate. Vou dar um exemplo. Esses dias eu estava aqui na comunidade e eu não fiz jejum de chocolate. Mas era numa sexta-feira e para nós aqui é toda sexta-feira. E claro, principalmente na quaresma, nas quartas e na sexta a igreja pede para que nós jejuemos e nos abstemos de carnes vermelhas e brancas, enfim. E aí eu tava nesse dia, na sexta-feira aqui agora, e aí eu falei assim, que vontade de comer um chocolate. Tinha um chocolate no armário da comunidade. E eu falei, eu vou pegar o chocolate. Aí eu pensei assim, eu tô num dia de penitência, de jejum. E eu preciso educar a minha vontade. Hoje eu não vou comer chocolate. E eu não comi chocolate. Ou seja, a gente vai educar. Foi difícil, né? Porque vem assim, quero chocolate. Parece que sobe aqui, né? O gosto do chocolate. Mas isso são coisas, são práticas, às vezes simples, que vão educando a nossa vontade para que nós possamos nos converter realmente. É um tempo especialmente para que nós possamos nos dedicar à penitência, ao jejum, à oração, né? A gente vai ter mais vídeos dessa série de Quaresma e alguns nossos outros irmãos da comunidade vão explicar. Mas eu adianto que escolhemos algo para nos abstermos durante essa Quaresma ou algo que a gente não costuma fazer e que possamos fazer. Por exemplo, eu escolhi uma vez na minha Quaresma todo dia de manhã arrumar minha cama, porque eu não tinha costume de arrumar minha cama. Então eu tive que me reeducar para todo dia deixar minha cama organizada. Então são práticas que muitas vezes a gente não está habituado a fazer, ou que a gente está muito habituado e precisa deixar de fazer, e que a gente não faz e precisa fazer. Então, nada melhor do que você mesmo, com Deus, levado pelo Espírito Santo, assim como Jesus foi conduzido, a olhar para dentro de você e ver aquilo que precisa ser direcionado e convertido, junto com a ajuda de Deus, é claro. E permaneçam firmes em oração, porque é muito difícil a gente fazer um jejum, uma penitência, sem a graça de Deus, porque por nós mesmos, como nós já falamos, não conseguimos. Então, que vocês tenham uma santa Quaresma e vivam ela como se fosse a última Quaresma, para que de fato nessa Quaresma nós possamos nos converter. E quando lá chegarmos na Semana Santa, na Sexta da Paixão, no Sábado Santo, nós possamos estar tão unidos a Jesus, que o nosso único sentido e o nosso único desejo seja Ele. Amém? Eu convido vocês a mais uma vez compartilharem, curtirem o nosso vídeo, espalharem. Nesse tempo também, leiam mais a palavra, principalmente meditem na paixão do Senhor, que é importantíssima. E vamos vencer o pecado, gente. O pecado não pode dar o ponto final na nossa vida. E nós é que temos que dar o ponto final nele. Amém? Que a paz de Jesus esteja com todos vocês. Uma santa noite.